Pessoal, então, muito boa noite a todos. Vamos então para a segunda parte da nossa aula, né? Agora são exatamente 20h20, vamos continuar a nossa aula. Bem, então como a gente estava falando, outros tipos de decaimento radioativo. Então você imagina que a maior parte dos elementos radioativos que ocorrem naturalmente decaem por meio de emissão de radiação alfa, beta e gama. No entanto, outros processos de decaimento nuclear tornam-se conhecidos, quando novos elementos radioativos foram sintetizados por meio artificial. Dentre eles, a emissão de pósitron e a captura de elétrons. Pósitron e elétrons possuem a mesma massa, mas cargas opostas. O pósitron é a antimatéria análoga ao elétron. A emissão de pósitron pelo polônio 207, por exemplo, resulta na formação de bismuto 207. Então aqui a gente tem um exemplo do polônio 207 emitindo um pósitron e virando o bismuto 207. Então você imagina que no caso de um elemento químico ele emitir um pósitron, o que acontece? Quando ele emite uma partícula beta, ele transforma um nêutron em próton. Quando ele emite um pósitron, ele transforma um próton em nêutron, né? Então você imagina que a massa atômica continua exatamente a mesma, mas o número atômico diminui. Né? Lembra que o número atômico é o número de prótons. Né? Então, se o número de prótons diminui, o número atômico diminui. Né? No caso, o nêutron e o próton têm a mesma massa. Né? Então, se um próton vira nêutron, o número atômico diminui e a massa atômica continua exatamente a mesma. Aplicações na química nuclear. Tendemos a pensar na química nuclear relacionadas às usinas e bombas nucleares. Na verdade, elementos radioativos agora são usados em muitas áreas da ciência e da medicina. E eles têm importância cada vez maior em nossas vidas. Para descrever todas as suas utilizações, usaríamos vários livros. Então, selecionamos apenas alguns exemplos para ilustrar a diversidade das aplicações da radioatividade. Então, a gente tem a medicina nuclear, diagnósticos por imagem, né? Eu estava falando no começo da aula. Os procedimentos diagnósticos por imagem que usam química nuclear são essenciais no sistema de diagnóstico por imagens, que permitem a criação de imagens de partes específicas do corpo. Há três componentes principais para discutir uma imagem baseada em radioisótopos. Um isótopo radioativo administrado como um elemento ou incorporado em um componente que concentra o isótopo radioativo no tecido do qual se obtém a imagem. O método de detectar o tipo de radiação envolvida, um computador para organizar as informações do detector em uma imagem compreensível. A escolha de um radioisótopo, a maneira como ele é administrado são determinados pelo tecido em questão. Então você imagina que o tecido em que você quer estudar, né, vai depender do tipo de radioisótopo que você vai usar, né? Um composto que contém o isótopo deve ser absorvido mais pelo tecido de destino do que pelo restante do corpo. A tabela 25.4 lista radioisótopos que normalmente são usados nos processos de imagem nuclear, suas meias-vidas e os tecidos usados para gerar imagens. Todos os isótopos na tabela 25.4 são emissores gama, pois essa radiação é preferida para imagens. Ela é menos danosa ao corpo em pequenas doses do que a radiação alfa ou beta. Então aqui são alguns tipos de elementos químicos radioativos que são utilizados nos processos de imagem. Então, por exemplo, se você quer fazer exame da tireoide, do cérebro e dos rins, você usa o Tecnest 99. Se você quer fazer imagens do coração, você usa o Talio 201. Se você quer fazer imagens da tireoide, você usa o iodo 123.
para tumores e abscessos, você usa o galho 67. E para o cérebro, né? Cérebro, locais de atividade metabólica, você usa o flúor 18, né? Só se você for, você imagina que a quantidade que você ministra desses radioisótopos durante um teste de imagem é muito pequena. Você imagina assim que 6 microgramas de um elemento, de um isótopo radioativo são mais que o suficiente, para você manter as demandas diárias de um grande hospital, né? Aqueles hospitais que fazem milhares de análises por dia, né? Se você for ver a toxicidade, por exemplo, o flúor é extremamente tóxico, o tálio ele é extremamente tóxico, né? Então você imagina que flúor e tálio são elementos extremamente tóxicos, né? Então, quando você, mesmo na forma dos isótopos, eles são muito tóxicos, né? Então, você tem que administrar pequenas quantidades desses elementos químicos. O Tecnesse 99M é usado em mais de 85% das varreduras diagnósticas feitas em hospitais a cada ano. A letra M refere-se a metaestável, um termo usado para identificar um estado excitado que existe por um período finito de tempo. Lembre-se que átomos em estados eletrônicos excitados emitem radiação visível infravermelha e ultravioleta. Da mesma forma, um núcleo em estado excitado libera sua energia em excesso, mas nesse caso uma energia muito maior é envolvida, e a emissão ocorre como radiação gama, que tem muito maior energia. Pessoal, só pensa o seguinte, se fala elemento radioativo, né? Fala assim, o tecnécio ele é sintetizado. E você fala, poxa, mas como é que sintetiza um elemento químico? Você imagina que a meia-vida do tecnécio é muito curta. A meia-vida do tecnécio é de 6 horas. Então você imagina que todo o tecnécio que tinha na Terra, quando a Terra se formou, ele já se decompôs em outros elementos químicos, né? Então você imagina que o tecnécio, por exemplo, ele é obtido industrialmente, né? Você reage a outros núcleos com pósitrons, por exemplo, e nêutrons, e você obtém o tecnécio. Aqui, o uso de tecnécio 99M é a geração de imagens da glândula tireoide. Como os íons iodeto, o tecnato, são muito semelhantes em tamanho. A tireoide captará equivocadamente o tecnato, juntamente com o íon iodeto. Essa captação concentra o tecnécio 99M na tireoide e permite ao médico obter imagens como essa mostrada aqui. Então aqui a gente tem um exemplo de uma glândula da tireoide humana saudável, de uma glândula da tireoide humana, mostrando o efeito de hipotireoidismo. Vocês já estudaram exames por imagem? Eu acho que vocês fazem imaginologia, né? Então vocês já devem saber que as cores representam a intensidade do sinal. Então, por exemplo, você tem o vermelho, o amarelo, o verde, o azul. Cada cor representa uma intensidade de sinal maior ou menor, né? Então, o que o exame mostra? Você imagina que a glândula foi lá e absorveu o isótopo radioativo. Então, a glândula vai emitir radiação gama. Essa radiação gama vai ser captada e as regiões que... Então, você vai fazer um desenho que mostra a intensidade da radiação gama emitida, né? Então, por exemplo, nessa figura não está sendo colocada a escala, sabe? Não está sendo colocada a escala, então eu não consigo dizer para vocês se o vermelho é maior a intensidade que o azul, por exemplo, né?
mas você consegue ver a intensidade que está sendo emitida de radiação em cada parte da glândula, né? Então você pode ver que nessa glândula que é saudável, né, tá praticamente toda a imagem em vermelho e o centro está em azulzinho, né? Enquanto as beiradas da célula estão em amarelo, né? Aqui você imagina que a parte exterior está em amarelo, né? Então isso tudo quer dizer, isso está tudo relacionado com a intensidade de emissão, né? Então você consegue obter a imagem dessa maneira, através da intensidade de emissão. Você imagina que cada cor é referente a uma intensidade de emissão. Pelas cores, você sabe a região da glândula que está emitindo mais radiação, ou seja, que absorveu mais o elemento químico radioativo. Medicina nuclear e radioterapia. Para tratar a maior parte dos tipos de câncer, é necessário usar a radiação que possa penetrar no corpo e seguir para o local do tumor. Radiação gama é uma fonte de cobalto 60, normalmente é utilizada. Infelizmente, a capacidade de penetração dos raios gama torna virtualmente impossível destruir o tecido doente sem danificar o tecido saudável no processo. Entretanto, essa técnica é um processo regularmente sancionado e seus sucessos são bem conhecidos. Depois a gente vai ver aquela parte de meia-vida. Você imagina que, por exemplo, o cobalto 60, que ele é muito utilizado para radioterapia, ele tem uma meia-vida curta. O que é uma meia-vida curta? Por exemplo, tem elementos químicos que têm a meia-vida de 1 milhão de anos. Então você imagina que se você tem 100 gramas do radioisótopo, daqui a 1 milhão de anos você vai ter 50 gramas. Agora tem elementos que têm uma meia-vida curta, de alguns dias. Então você imagina que a quantidade de isótopo radioativo num período de 1 ano ou de 5 anos vai acabar, e a fonte não vai ser mais adequada para fazer a radioterapia. Eu estava vendo reportagem no Fantástico, né, do pessoal que fazia radioterapia. Aí a fonte radioativa, né, o tempo de meia-vida, ela já tinha sofrido vários tempos de meia-vida. Ou seja, todo o material, todo o cobalto radioativo que estava ali já tinha decaído em outro elemento químico que não emite radiação gama. Né? Aí o pessoal pegava, né, e o equipamento tinha que ficar distante do paciente, obviamente, né, porque é uma radiação de alta energia. Aí, como a fonte já tinha passado vários tempos de meia-vida, ela já não radiava mais com a mesma intensidade, eles colocavam encostado no corpo do paciente, o que ocasionava sérias queimaduras. Métodos analíticos. O uso de isótopos radioativos como traçadores. Os isótopos radioativos podem ser usados para ajudar a determinar o destino dos compostos no corpo ou no ambiente. Em biologia, por exemplo, cientistas podem usar isótopos radioativos para medir a absorção de nutrientes. Por exemplo, as plantas obtêm compostos contendo fósforo do solo por meio de suas raízes. Adicionando uma pequena quantidade do isótopo 32 do fósforo, que é um isótopo radioativo, um emissor beta com meia-vida de 14,3 dias a um fertilizante, e depois medir a taxa em que a radioatividade ocorre nas folhas. Os biólogos podem determinar a taxa que o fósforo é adquirido. Então, basicamente, você quer determinar, você está aplicando um fertilizante ao solo, por exemplo. A gente já falou na aula anterior que um dos principais nutrientes que as plantas precisam é o fósforo. Né? Então, você quer saber como que é o ciclo do fósforo na planta. Aí, é como eu falei, você não consegue ver os átomos. Então você coloca um fertilizante que tem fósforo e fica imaginando para onde esse fósforo foi na planta. Se você usar um isótopo radioativo, esse fósforo vai ficar na planta, né? Você vai poder medir você vai poder fazer uma imagem da planta depois. Né? Medir a radiação que está sendo emitida da planta e você vai saber para onde esse fósforo foi. Né? Por exemplo, a imagem, a emissão está maior nas folhas do que no caule. Então você sabe que o fósforo foi muito mais para as folhas que para o caule. Né? É um jeito de você, é o que a gente chama de marcadores químicos. Né?
Quando a gente estava na USP de Ribeirão Preto, a gente fazia isso com oxigênio, né? A gente colocava um isótopo do oxigênio e depois a gente determinava por emissão aonde é que esse isótopo estava. Né? Na verdade, não era por emissão, que era a gente não tinha um equipamento para medir emissões. Né? Lá a gente fazia por espectrometria de massas, né? Que é uma outra técnica. Mas também envolve isótopos, né? Mas não isótopos radioativos. O resultado pode ajudar os cientistas na identificação de linhagens híbridas de plantas que podem absorver fósforo rapidamente, resultando em colheitas que amadurecem logo, melhores safras por acre e mais comida ou fibra com menor custo. Para medir os níveis de pesticida, então você imagina que você pode colocar um pesticida que tem um elemento químico radioativo, né? Um pesticida pode ser marcado com radioisótopo, então aplicado em um campo de teste. Por meio de contagem das desintegrações do rastreador radioativo, é possível obter informações sobre quanto do pesticida acumula-se no solo, quanto é absorvido pela planta e quanto é carregado pela água da superfície. Depois de esses testes serem concluídos, o isótopo radioativo decai para níveis inofensivos em poucos dias ou poucas semanas, pois são usados isótopos com pequenos tempos de meia-vida. A ciência dos alimentos, né? Eu acho que vocês já ouviram falar de alimentos irradiados. Já ouviram falar de alimentos irradiados? Irradiação em alimentos e refrigeração. Conservas e aditivos químicos fornecem proteção significativa em termos de preservação dos alimentos. Mas em determinadas partes do mundo, esses procedimentos estão indisponíveis. E a deterioração do alimento armazenado pode custar até 50% da colheita. Então, em aulas anteriores, por exemplo, eu falei para vocês dos benefícios do nitrito. Se você ingerir muito nitrito, esse nitrito vai ligar com o ferro da tua hemoglobina e você vai ficar azul. Você vai ter uma morte por asfixia mesmo respirando. Né? O nitrito liga com a hemoglobina do teu sangue, a hemoglobina do teu sangue não consegue ligar mais com o oxigênio, e mesmo respirando você morre asfixiado. A falta de hemoglobina ligada ao oxigênio no sangue dá uma coloração azulada para o sangue. Né? Não sei se vocês já ouviram falar na sangue azul, né? Tipo, tem uma doença que a hemoglobina tem dificuldade a se ligar com o oxigênio. Então, quando a pessoa tem dificuldade quando a pessoa tem essa doença, você imagina que tem menos oxigênio no sangue que uma pessoa normal. Aí a pessoa ganha uma coloração azulada e o sangue da pessoa acaba ficando azulado, né? Então, você imagina que tem até... você imagina que nas antigas linhagens da nobreza europeia, o pessoal casava muito entre parentes, né? Aí esses casamentos consanguíneos, eles geralmente resultavam, né, nessa doença genética, né? Onde a hemoglobina do sangue tem maior dificuldade para se ligar com o oxigênio. Né? Então, então, tinha muita gente na corte que tinha uma coloração azulada e o sangue era azulado. Essa coloração azul do sangue indica falta de oxigênio no sangue. Né? Então, você imagina que não é uma coisa tão nobre você ter o sangue azul. Né? Enfim. Eu estava falando então do nitrito, né? Eu falei que o nitrito que você colocar um pouquinho de nitrito na carne, você aumenta a durabilidade da carne para o consumo humano quase que indefinidamente, né? Você imagina, você pega um pedacinho de carne e deixa aí fora da tua geladeira. Você vai ver que 2, 3 dias vai estar um fedor insuportável, né? Vai apodrecer a carne. Aí você imagina que um salame fica ali 6 meses pendurado, né, exposto ao tempo e não apodrece. Né? Tá bom que quando você salga a carne, né, você também tira a água da carne, o que dificulta a proliferação de micro-organismos, mas o principal segredo é o nitrito.
O nitrito ele impede o crescimento de uma larga gama de bactérias e fungos. Alguns deles podem ser letais para o ser humano. Então você imagina que se você comer uma carne contaminada com certas espécies de fungos e leveduras, você pode vir a óbito. Né? Então você imagina que lá no passado, na Idade Média, não tinha geladeira. Então a carne era preparada, né, com sais de nitrito, e o nitrito mantinha a carne praticamente, não deixava nenhum fungo, nenhuma levedura que é perigosa para a saúde humana se desenvolver. Então você imagina que o processo de preservação dos alimentos ele pode ser feito por tratamento químico, por exemplo, colocar nitrito. Mas você sabe que o nitrito ele é tóxico. Se você pôr muito nitrito, você vai se intoxicar por nitrito e pode vir até a óbito. Outro jeito de conservar alimentos, né, é você usar a temperatura. Né? Por exemplo, você congelar a carne, né, você manter a carne refrigerada. Né, que é basicamente o que a gente faz. Né? Acho que a gente vai no açougue, compra 2 kg de carne e deixa ali no refrigerador até usar a carne. Né? Mas então você imagina que... imagina para o transporte, né? Você obtém a carne, aí você vai manter a carne refrigerada ali durante todo um processo de transporte. Você vai ter que pagar o processo de refrigeração ali durante uma semana, né? Você imagina que isso torna o processo muito caro. Então, um jeito que o pessoal inventou para manter a estabilidade dos alimentos é a irradiação, né? Então, aqui a gente está falando, mas em determinadas partes do mundo, esses procedimentos estão indisponíveis. Né? Não que às vezes não estejam disponíveis, que hoje todo lugar no mundo vai ter uma geladeira. O problema é que você pegar toda uma produção de carne e manter refrigerada representa um custo enorme. Né? Imagina o nosso país, né, que a maior parte da carne é feita lá no Centro-Oeste. Imagina essa carne vir em caminhão refrigerado do Centro-Oeste aqui, o custo que isso não representa, né? A deterioração de alimentos armazenados pode custar até 50% da colheita. E radiação com raios gama a partir de fontes como... desculpa, né? Ficou 60 graus Celsius, mas era cobalto 60 e césio 137. É uma opção para prolongar o prazo de validade dos alimentos. Níveis relativamente baixos de radiação podem retardar o crescimento de organismos como bactérias, fungos e leveduras, que podem causar a deterioração dos alimentos. Após a irradiação, o leite em um recipiente vedado conta com um prazo de validade mínimo de 3 meses, sem refrigeração. Frango normalmente tem um prazo de validade de 3 dias sobre refrigeração. Após a irradiação, ele pode ter um prazo de validade de até 3 meses sobre refrigeração. Tá? Então, esse daqui é um símbolo. Se você pegar algum alimento e ver esse símbolo, ele quer dizer que o alimento está preservado por irradiação. Esse símbolo internacional chamado de Radura deve aparecer na embalagem dos produtos, frutas, vegetais e carnes que forem irradiados. Né? Veja o site da EPA para obter mais informações. Né? Aí está aqui o site da EPA. Níveis mais altos de radiação no intervalo de 1 a 5 mRad, né? Matará todos os organismos vivos. Alimentos irradiados nesses níveis serão mantidos indefinidamente quando vedados em plásticos ou pacotes com folha de alumínio. Presunto, carne, peru e carne em conserva esterilizados por radiação foram usados em muitos voos de ônibus espaciais. Né? Por exemplo, um astronauta disse: a melhor coisa disso é que não estragava o sabor, o que tornava as refeições muito melhores do que congelados e outros tipos de alimentos que tínhamos. Né? Você pode imaginar também, né, que se a carne for congelada, né, não sei se você já teve essa experiência, você acaba às vezes comprando mais carne do que deveria ter comprado você às vezes você compra mais carne do que deveria ter comprado no mercado, aí você vê que se você não congelar a carne, ela vai perder. Né?
Ou você compra carne no supermercado, aí de repente pinta uma viagem, aí você tem que viajar, né? Aí você fala, poxa, mas se eu deixar essa carne na geladeira, ela vai apodrecer, né? Então vou ter que congelar, vou tacar no congelador. Aí você vê que quando você descongela a carne, a textura dela tá diferente, o sabor tá diferente, né? Isso acontece muito com peixe, né? Às vezes você compra aqueles peixes, ali, você taca ali no congelador, quando você vai fritar, não tem gosto de nada, né? Então você imagina que esse processo de congelar a carne, por exemplo, isso afeta drasticamente a textura e o sabor, né? Quando a carne é irradiada, né? Ela fica ali fresca, ela só é embalada. Então você tem carne fresca, também o processo de salga, né? Quando você salga a carne, toda a água da carne sai, né? Então, por exemplo, a carne de sol, a carne seca, né? Não sei se agora a gente está chegando na Semana Santa, né? Não sei se vocês têm o hábito de comer bacalhau, né? Bacalhau não é o peixe, né? É o preparo do peixe, né? Então você imagina que aquele peixe lá não. Eles pescam, mas seria muito caro eles refrigerar o peixe e vender o peixe fresco, né? Então eles salgam a carne porque aí a carne não estraga, né? Você imagina que depois que você. Então, quando você vai preparar o bacalhau, você tem que deixar um tempão a carne naquelas bacias com água para sair todo aquele sal, senão você não consegue comer. Tem que deixar um dia a carne de molho na água para sair todo o sal. Aí depois você prepara, né? Você percebe que quando você come a carne, né, ela tem uma textura diferente, né? Essa textura é por quê? Porque ela foi desidratada, né? Então você imagina que se você tivesse num. É que a tradição do bacalhau é muito antiga, mas se fosse nos tempos de hoje, né? Se o pessoal tem uma fonte de radiação de césio ou de cobalto, eles pescam o peixe, limpam, irradiam e depois só embala, né? O peixe vem depois de um mês, guardado a temperatura ambiente e totalmente fresco, né? Com o mesmo sabor da carne recém-pescada. Esses procedimentos não existem sem suas oponentes, e o público não aderiu totalmente à irradiação dos alimentos. Um argumento interessante em favor dessa técnica é que a irradiação é menos prejudicial do que outras metodologias de preservação de alimentos. Esse tipo de esterilização oferece maior segurança aos trabalhadores do setor alimentar, pois diminui as possibilidades de exposição a produtos químicos prejudiciais e protege o ambiente, evitando contaminação dos abastecimentos de água com produtos químicos tóxicos, né? Então é aquilo que eu falei, a gente já tem até uma certa resistência, né? Você não quer comprar uma carne que foi irradiada, né? Porque você acha que ela foi irradiada, agora não está radioativa, né? Mas você compra uma carne que está cheia de nitrito, né? Você acaba comprando uma carne que está com os níveis bem altos de nitrito. Aí você acha que o nitrito não vai te fazer mal, mas a irradiação vai, né? É bem uma coisa da aceitação do público, né? Ou até o público pensa, né? Meu Deus, essa carne tá um mês guardada aqui, tá fresquinha, como se tivesse matado agora a vaca ou pescado agora o peixe. Essa carne tá fresca, mas tá um mês guardada aqui sem refrigeração e totalmente fresca, né? O que fizeram com essa carne, né? Então é mais isso, né? O pessoal não aceitou muito bem essa ideia de radiação para preservação dos alimentos, embora ela seja muito útil, né? Eu não consigo dar uma aula para vocês sem falar de produção de alimentos, né? Então você imagina que, especialmente as carnes e os pescados, né? Uh, você tem que tomar todo um cuidado, né? Porque você gasta muita energia durante a refrigeração, né? Você imagina, por exemplo, refrigeração no caminhão frigorífico, né? Ela é toda feita à base de combustíveis fósseis, né? O caminhão é movido a diesel e o próprio funcionamento do motor alimenta a câmara frigorífica, né? Então, você imagina que a produção de alimentos está diretamente relacionada com o consumo de combustíveis fósseis, seja no transporte ou seja na preservação desses alimentos, especialmente as carnes, né? Então, você imagina que esse processo de radiação ia diminuir drasticamente, né, o consumo de combustíveis fósseis durante a preparação e o transporte dos alimentos, especialmente os carnes.
A irradiação de alimentos é usada normalmente nos países da Europa, Canadá e México. Seu uso nos Estados Unidos atualmente está regulamentado pelo Food and Drug Administration, o famoso FDA, né? É o mesmo que faz a regulamentação lá das vacinas para o coronavírus, e pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Em 1997, o FDA aprovou a irradiação de carne não cozida, refrigerada e congelada para controlar patógenos e aumentar o prazo de validade. E em 2000, o Departamento de Agricultura norte-americano aprovou a irradiação de ovos para controlar a infecção por salmonela. Bem, muito bem. Até agora eu falei para vocês dos elementos nucleares, né? Você já sabia que urânio, polônio eram elementos químicos radioativos. Agora eu pergunto para vocês, por que vocês acham que alguns elementos químicos são radioativos e outros não? Né? Por que o alumínio não é radioativo, o ferro não é radioativo, enquanto o urânio é radioativo? Você saberia me responder isso daí? Por que temos elementos que são radioativos e elementos que não são radioativos? Por quê? Porque um elemento é radioativo e o outro não. Uma coisa que é engraçada, o carbono não é radioativo, mas o isótopo, né? Você sabe que o carbono, eu mostrei para vocês, o carbono tem 3 isótopos. Você tem o carbono 12, que é o mais abundante, e você tem o carbono 13 e o carbono 14, né? Por que só o carbono 14 é radioativo? Né? Então, outra pergunta, por que alguns isótopos são radioativos e outros não? O carbono. O carbono tem um dos isótopos dele que é radioativo. Por que dos 3 isótopos, 12, 13 e 14, só o 14 é radioativo? Bem, é isso que a gente vai ver nesse momento. Os núcleos dos átomos da maioria mas não todos, os elementos que ocorrem naturalmente são muito estáveis. Apesar das repulsões elétricas entre os prótons carregados positivamente que tendem a separá-los, essa estabilidade é conseguida por uma poderosa força localizada, ainda pouco compreendida. Existe no interior de cada núcleo que supera as repulsões e mantém os núcleos firmemente unidos. Se plotarmos o número de nêutrons em um isótopo contra o número de prótons para todos os núcleos estáveis, descobriremos que todos eles se concentrarão em uma banda estreita, chamada banda de estabilidade. Nos números atômicos baixos, os núcleos estáveis possuem um número igual de prótons e nêutrons. À medida que o número atômico aumenta para os núcleos estáveis, o número de nêutrons excede o número de prótons, e a relação se torna aproximadamente 1,5 para cada núcleo estável mais pesado. Né? Bem, então aqui a gente tem então você imagina que aqui a gente tem no eixo X número de prótons, no eixo Y número de nêutrons. Você imagina que essa linha preta é a faixa de estabilidade. Então você imagina que quando um elemento químico tem o mesmo número de prótons, que o número de prótons é igual ao número de nêutrons, o elemento químico não sofre decaimento radioativo. No entanto, quando o elemento químico tem muito mais nêutrons do que prótons, aí ele sofre o decaimento radioativo. Você pode observar que a maioria dos elementos radioativos, a razão número de prótons para número de nêutrons é alta. É maior do que 1 para 1. Então aqui a gente fala um gráfico do número de prótons contra o número de nêutrons. Apresenta a banda de estabilidade para os núcleos estáveis. À medida que cresce o número atômico, aumenta a razão entre nêutrons e prótons de núcleos estáveis. A maioria dos núcleos radioativos se encontra fora da banda de estabilidade.
Núcleos com números atômicos maiores que 83 não podem atingir a estabilidade por meio da emissão de elétrons ou pósitrons, ou pela captura de elétrons. Isótopos instáveis são chamados de radioisótopos, porque são radioativos, e se decompõem para formar um isótopo mais estável ao emitir partículas alfa, beta ou gama. Aproximadamente 25 elementos que ocorrem naturalmente possuem um ou mais radioisótopos. Então, lembra que eu falei para vocês que os isótopos têm o mesmo número de prótons, o que difere um isótopo do outro é o número de nêutrons. Então, você imagina que o isótopo que tem o maior número de nêutrons, ou o isótopo mais pesado, ele sempre vai ser radioativo. Um exemplo disso é o carbono 14. Ó, o carbono 12, ele tem 6 prótons e 6 nêutrons. Eu mostrei para vocês lá no comecinho, no comecinho da aula, quando eu estava falando de isótopos, né? Então você imagina, o carbono 12 tem 6 prótons e 6 nêutrons. 6 dividido por 6, 1, está dentro da faixa de estabilidade. O carbono 14, ele tem 6 prótons e 8 nêutrons. Então ele já, se você dividir 8 por 6, já vai dar um número ali maior do que 1, fora da faixa de estabilidade. Por isso o carbono 14 é radioativo. Meia-vida dos radioisótopos, é aquilo que eu estava falando para vocês. O que é a meia-vida? O tempo de meia-vida desse radioisótopo é 100 dias. Tá, então se eu tenho 100 gramas desse radioisótopo, depois de 100 dias eu vou ter só 50 gramas. Meia-vida é o tempo que demora para metade do radioisótopo ser consumido, né, para ele sofrer emissão radioativa e se transformar em outro elemento químico. É o que eu falei para vocês do caso do cobalto, que é utilizado na radioterapia, né? Ele já sofreu vários tempos de meia-vida, né? Então você imagina que você tem um tempo de meia-vida. Você tinha 100 gramas, passou a ser 50. Você tem outro tempo de meia-vida, essas 50 gramas passou a ser 25. Né? Então você imagina que quando passa vários tempos de meia-vida, você não tem praticamente mais nada daquele radioisótopo. Ainda mais quando você tem tempos de meia-vida curto, como no caso do cobalto usado em radioterapia. Né? Então vamos falar agora da meia-vida dos radioisótopos. Os diferentes radioisótopos, tanto os que ocorrem naturalmente quanto os que são artificialmente produzidos, decaem a velocidades específicas. Quanto mais instável o isótopo, mais rápido ele irá emitir partículas alfa e beta, e se transformar em um elemento diferente. A velocidade na qual um radioisótopo particular decai é expressa em termos de sua meia-vida. O tempo necessário para que a metade de qualquer quantidade do isótopo se decomponha, não é possível saber quando o núcleo específico irá decair. Mas depois de decorrida sua meia-vida, metade dos núcleos da amostra original terá decaído. Meias-vidas variam de bilionésimos de segundo a bilhões de anos. Por exemplo, a meia-vida do bório 9 é de apenas 8 vezes 10 a menos 19 segundos. Né? 10 a menos 19 segundos, né? A meia-vida do tório 234 é de 24 dias. E a do urânio 238 é de 4,5 bilhões de anos. As meias-vidas de alguns radioisótopos estão apresentados na tabela 11.2. Né? Então, por exemplo, o bromo 80, ele tem uma meia-vida de 17,6 minutos. O iodo 132, né, que ele é utilizado para exames da tireoide, imaginologia, ele tem uma meia-vida de 2,4 horas. Né? Nessa daqui nessa tabela eu não coloquei o cobalto, né, que ele é utilizado em radioterapia. Né? Mas enfim, você imagina que você pode ver nessa tabela o tecnésio e o iodo. Ambos são utilizados em imaginologia, né? Então você imagina que esses radioisótopos que você injeta no corpo do paciente para obter imagem, eles têm uma meia-vida muito curta. Né? Por que eles têm uma meia-vida muito curta? Porque eles vão rapidamente desaparecer do corpo do paciente. Você coloca ali
0,01 microgramas de tecnécio no corpo do paciente. Depois de 6 horas, a metade daquilo já desapareceu, né? Agora, por exemplo, o urânio, né? O urânio e o plutônio. O plutônio tem uma meia-vida de 24.400 anos. O urânio 238 tem uma meia-vida de 4,5 bilhões de anos. Efeitos nocivos na radiação em seres humanos. Quando a radioatividade foi descoberta no início do século XX, seus efeitos nocivos ainda não haviam sido reconhecidos. Marie Curie, que trabalhou por muitos anos com materiais radioativos, sofria de anemia e morreu de leucemia. Ela foi provavelmente uma das primeiras vítimas de envenenamento por radiação. Outros primeiros indivíduos que sofreram foram as mulheres que, na década de 1920, trabalhavam em fábricas de pintura com uso de rádio nos mostradores dos relógios para fazê-los brilhar no escuro, né? As mulheres frequentemente lambiam seus pincéis para obter uma ponta fina e, consequentemente, muitas vezes desenvolviam câncer nos lábios, como resultado da ingestão de material radioativo. Muitas delas desenvolveram câncer de osso ou leucemia, causando morte precoce. Então aqui a gente tem um exemplo, né? Essa moça toda bonita. O pessoal pintava à mão, né? Os ponteiros, né? E os números do relógio, né? O rádio, ele brilha no escuro, né? Então o pessoal pintava à mão. Aí para você ter uma pontinha bem fina e conseguir pintar um ponteiro, um número que é tão pequenininho, elas lambiam a ponta do pincel para a ponta ficar fininha. Aí aqui é uma foto dessa moça, né? Depois que ela faleceu, né? Ela teve, como ela ficou por causa do envenenamento com rádio, né? Aqui é outros exemplos, né, de moças também que pintavam, que trabalhavam com rádio, né? Aqui é a moça quando ela começou no trabalho, aqui algum tempo depois, né? E aqui é um desenho, né? É um desenho de época, né? Você imagina que esse pessoal tinha câncer de boca, né? Então, no caso, até a carne da face caiu, né? E os dentes também, né? Era a figura de quem trabalhava de envenenamento com rádio. Aqui é um exemplo, né? De uma moça também na época que fazia o trabalho, né? Como que ela desenvolveu um câncer no rosto, né? Um tumor maligno no rosto, né? Por que a radiação é prejudicial? A radiação emitida por radioisótopos é prejudicial porque tem energia suficiente para arrancar os elétrons dos átomos e, portanto, formariam os carregados positivamente. Por essa razão é chamada de radiação ionizante. Alguns desses íons são altamente reativos e, por perturbarem o funcionamento natural das células em tecidos vivos, podem produzir anormalidades no material genético do DNA e aumentar o risco de câncer. Fatores que influenciam os efeitos danosos da radiação. O grau de danos causados por radiação ionizante depende de muitos fatores, incluindo o tipo e o poder de penetração da radiação, a localização da fonte de radiação, dentro ou fora do corpo, o tipo de tecido exposto e a quantidade e a frequência de exposição. As partículas alfa que partem de uma fonte exterior do corpo constituem o tipo menos perigoso de radiação ionizante, porque as partículas alfa não conseguem penetrar na pele e entrar no corpo. No entanto, se um emissor de partícula alfa é ingerido, por exemplo, em alimentos contaminados, ou é inalado por meio de respiração do ar contendo o gás radônio, os danos aos tecidos internos do corpo podem ser graves. Uma vez dentro do corpo, as partículas alfa são mais prejudiciais do que as partículas beta e os raios gama, pois as partículas alfa são mais eficazes na formação de íons nos tecidos circundantes. Elas viajam a apenas curtas distâncias através dos tecidos e rapidamente transferem a maior parte de sua energia a uma pequena área.
As partículas beta e os raios gama viajam mais longe do que as partículas alfa, e desse modo transferem a sua energia em uma área maior de tecido. Como resultado, a radiação recebida por unidade de área é mais baixa para as radiações beta e gama, e a capacidade de formar íons é reduzida. Quanto maior o poder penetrante de uma determinada fonte de radiação, mais fraco é o seu poder ionizante. Tá? Então, você imagina que se for para você... lembra que eu falei, se você fosse expor a radiação, é melhor que seja a radiação alfa. Agora, se você for ingerir um elemento químico que é radioativo, é melhor que seja um que emite partículas gama, né? Que justamente por ela ter uma maior energia, ela vai escapar do teu corpo e ela não vai transmitir a energia dela para uma pequena região, né? Ela vai transmitir por uma longa região, então acaba não sendo o suficiente para formar radicais livres e anomalias nos tecidos. As partículas beta, ao contrário das partículas alfa, podem penetrar as camadas externas da pele e roupas e produzir queimaduras graves, além de também poderem causar câncer de pele e catarata. Dentro do corpo, as partículas beta são menos prejudiciais para as células individuais do que as partículas alfa. Fora do corpo, todavia, elas são mais prejudiciais do que as partículas alfa. Os raios gama, por causa de seu grande poder de penetração fora do corpo, são mais perigosos do que as partículas alfa e beta. No interior do corpo, eles são menos perigosos do que os outros dois. Os raios-x são um quarto tipo de radiação ionizante. Seu poder de penetração e, portanto, sua capacidade de causar danos ao tecido situam-se entre as partículas beta e os raios gama. Os tecidos corporais variam amplamente na sua sensibilidade à radiação ionizante. As células que se dividem rapidamente são muito vulneráveis à radiação. Tais células são encontradas na medula óssea, no revestimento do trato gastrointestinal, nos órgãos reprodutivos, no baço e nos glândulos linfáticos. O tecido embrionário é particularmente danificado muito facilmente. Portanto, a menos que existam razões médicas, as mulheres grávidas devem evitar a exposição a toda a radiação, inclusive os raios-x. As células cancerígenas, que se dividem muito rapidamente, são mais facilmente mortas por radiação do que as células saudáveis. Esse fato explica o sucesso do tratamento com uso de radiação para alguns tipos de câncer. Então, você imagina que esse é o fundamento da radioterapia, né? Você imagina que moléculas, que células que se dividem, quanto mais rápido uma célula se multiplica, mais sensível ela é à radiação. Como a célula cancerosa ela se multiplica muito mais rápido que a célula saudável, você faz a radioterapia, né? Infelizmente, você vai matar células saudáveis, mas você também vai matar, você vai matar muito mais células doentes do que saudáveis, né? Esse é o princípio da radioterapia. Agora vamos ver como é que a radiação é detectada, né? Eu lembro que quando teve aquele incidente no Japão, teve o tsunami, aí uma usina nuclear que eles tinham explodiu, né? Aí houve a contaminação, né, das águas superficiais da região com elementos radioativos, né? Aí era aquela febre no Japão, né? Todo mundo queria comprar um contador Geiger, né, para poder medir o nível de radiação. Então vamos lá, detecção da radiação. A fim de medir a exposição à radiação, é necessário dispor de um meio de detectá-la. Um instrumento mais comum para a detecção e a medição da radioatividade é o contador Geiger, que é essencialmente uma modificação de um tubo de raios catódicos. Gás argônio está contido em um cilindro de metal que atua como um cátodo. Um ânodo de fio localiza-se ao longo do eixo central do tubo. A radiação de uma fonte radioativa, por exemplo,
solo contaminado, entra no tubo através de uma janela de mica fina. Quando isso acontece, o gás argônio sofre ionização. Como resultado da ionização, pulsos de corrente elétrica fluem entre os eletrodos e são amplificados e convertidos em uma série de estalos que são contados automaticamente. Então aqui a gente tem o contador Geiger, o cilindro de metal que é preenchido com gás, geralmente argônio, atua como cátodo, né? Então você tem aqui não sei se vocês lembram dos eletrodos lá na química do ensino médio, né? Você tinha pilha, né? Você tem um cátodo e um ânodo, né? Então você imagina que você tem um cátodo que é o gás argônio, um fio de metal no centro do cilindro atua como um ânodo, e a janela no cilindro é permeável às radiações alfa, beta e gama. Quando a radiação entra no cilindro, o gás é ionizado e pequenos pulsos de corrente elétrica fluem entre o fio e o cilindro de metal. Os pulsos elétricos são amplificados e contados. O número de impulsos por unidade de tempo é uma medida da quantidade de radiação. Tá? Então é assim como funciona. Quanto à radiação é prejudicial? Uma outra pergunta, né? Então dizemos, os cientistas não sabem ao certo a quantidade de radiação que é prejudicial. O estudo de sobreviventes japoneses dos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial é de pessoas expostas às cinzas nucleares dos acidentes de usinas nucleares, principalmente o de Three Mile Island, né? Perto de Harrisburg, na Pensilvânia, em 1979, e o de Chernobyl, na União Soviética. Né? Então, você imagina que são 3 estudos que foram feitos em condições reais, né? Com os sobreviventes Teve uma usina nuclear nos Estados Unidos, na Pensilvânia, que explodiu, e a clássica, né? Que foi em Chernobyl, né? Você imagina que esse acidente que teve na Pensilvânia era uma usina nuclear bem pequena, né? Quer dizer, ficava numa cidade bem pequena mesmo. E não era uma usina nuclear de grande porte. Agora, a usina de Chernobyl, a cidade de Chernobyl, ela foi feita praticamente para acomodar a usina nuclear, né? Então, você imagina que toda a população da cidade trabalhava na usina nuclear, né? E era uma usina bem maior, né? Então, são 3 casos, né, em que houve exposição de muitas pessoas à radiação, né? Nesse acidente nos Estados Unidos, o clássico, né? Acho que foi noticiado no mundo todo, de Chernobyl, e é claro, né, os ataques nucleares na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Né? Então, os estudos desses 3 eventos têm revelado os efeitos prováveis de doses elevadas em curto prazo de radiação emitida para todo o corpo. No entanto, não há consenso sobre a forma como os efeitos dessas altas doses de curto prazo podem ser usados para prever os efeitos de doses baixas. Um resumo dos efeitos de doses elevadas é apresentado na tabela 11.3. Então aqui a gente tem a tabela 11.3, efeitos provocados em humanos pela exposição de curto prazo ao corpo inteiro de acordo com várias doses de radiação. Né? Então se você tem então geralmente então você imagina que geralmente a radiação ela é medida em REM, né? Então, se você sofre uma radiação menor que 50 REM, efeitos inconsistentes e difíceis de ser demonstrados. Se você recebe uma dose de 50 a 250 REM, fadiga, náuseas, redução da produção de glóbulos brancos e plaquetas no sangue, aumento da probabilidade de leucemia. Se você recebe entre 250 e 500, os mesmos efeitos da dose entre 50 e 250 REM, porém mais graves: vômitos, diarreia, danos ao revestimento intestinal, aumento da suscetibilidade a infecções por causa da baixa contagem de glóbulos brancos, hemorragia por causa do
mecanismo deficiente de coagulação. 50% das pessoas morrem em poucos meses. De 500 a 1.000, danos ao sistema cardiovascular e ao trato intestinal e ao cérebro. Morte em poucas semanas. De 1.000 a 10.000, os mesmos da dose de 500 a 1.000, porém mais grave, como a morte em poucas horas, né? E acima de 1.000 e acima de 100.000 REMs é morte imediata, né? Eu lembro que teve uma semana acadêmica do curso de Química e a gente convidou o professor Eduardo Almeida para fazer uma palestra. O professor Eduardo Almeida, né, ele é professor do Departamento de Biologia, ele é professor na pós-graduação na Engenharia Ambiental da FURB, né? E ele é um dos maiores pesquisadores que a gente tem na FURB, e não só no nosso estado, como no país, né? Então vocês imaginam que a gente tem na FURB aí um dos melhores profissionais do país, né? Aí ele estava falando, né, ele faz estudo com poluição do meio ambiente, né? Uma das partes mais fortes dele é com estudo com pesticidas, né? Contaminação de águas superficiais com pesticidas e os efeitos à vida, né? A vida aquática, né? Aí ele estava mostrando que tem poluições que é fácil de você observar, né? Por exemplo, você vai naquelas áreas de manancial perto da capital paulista, você imagina que o cheiro da água é insuportável, né? Você chega ali naquelas áreas de mananciais, você sente um cheiro de podre, de esgoto insuportável. Então, você não precisa ser nenhum expert ou ter nenhum equipamento para você detectar a poluição, né? Aí ele mostrou umas fotos de alguns lagos na Rússia que eles utilizaram para descartar material radioativo, né? Então, se você olha assim as fotos, né, você vai falar, nossa, é um lago bonito, né, lindo, tá tudo verdinho em volta, a água tá com um azul lindo, né? Se você olha para a foto, você fala, nossa, eu quero pular nessa água, né? Só que os níveis de radiação no entorno do lago são em torno de 10.000 REMs, né? Então você imagina que se você for para esse lago e antes de você conseguir pular na água, você já vai morrer por causa dos efeitos da radiação, né? E a radiação é uma coisa que você não consegue ver, né? Alguns cientistas acreditam que, como o corpo tem a capacidade para reparar os danos causados pela radiação, muitas doses pequenas de radiação durante um longo período de tempo não produzem efeitos duradouros. Outros acreditam que não há nível seguro de exposição à radiação. Recentemente, estudos sobre sobreviventes das bombas atômicas lançadas no Japão descobriu que, embora um grande número de pessoas mais próximas à explosão tenha morrido de câncer, algumas pessoas com exposição limitada à radiação das bombas estavam, na verdade, vivendo mais do que os japoneses que estavam longe o suficiente das bombas para evitar a exposição. Outro estudo mostrou que os soldados americanos que participaram do teste de armas nucleares na década de 60 têm a mesma quantidade de problemas de saúde que os veteranos que não estiveram envolvidos nos testes. Atualmente não há concordância sobre o que constitui uma dose segura anual de radiação. Exposição diária à radiação. Opa, deixa eu só ver que horas são. Exposição diária à radiação. É impossível evitar a exposição a todas as fontes de radiação na vida cotidiana. Radiação de baixo nível está presente ao nosso redor no meio ambiente. Estima-se que um indivíduo da população dos Estados Unidos esteja exposto, em média, a quantidade de radiação ionizante da ordem de 360 mREM, né, por ano. A maior contribuição, 82%, é proveniente de fontes naturais. Os 18% restantes são oriundos principalmente de procedimentos médicos, produtos de consumo e atividades ocupacionais. Nos Estados Unidos, os trabalhadores que atuam na área da saúde e outras pessoas que trabalham perto de substâncias radioativas usam crachás contendo filme que é sensível à radiação.
Qualquer radiação afeta a película da mesma maneira que a luz afeta uma película fotográfica. A quantidade de escurecimento da película negativa fornece uma medida da exposição da pessoa, né? Então aqui a gente tem um exemplo, né, das principais exposições de um norte-americano à radiação, né? Eu peço desculpa para vocês que eu sempre trago o exemplo dos Estados Unidos, né? É que não existe nenhum estudo no Brasil, né? Graças a Deus o nosso país ele não utiliza, né? Ele até utiliza em pequena proporção energia termoelétrica, mas a grande maioria é energia elétrica. Agora falando, depois a gente vai falar, né, de outras fontes de energia, né? Se você for pensar, você obter combustível através da cana-de-açúcar não é economicamente viável. Aí você vai falar, professor, mas por que você já ouviu falar do pró-álcool na década de 90, né? Bem, a região que eu nasci era o coração do pró-álcool, né? Era a região do estado de São Paulo que mais plantava cana-de-açúcar. Aí vai falar, mas por que plantaram cana num estado inteiro se não é economicamente viável você obter álcool a partir da cana-de-açúcar? Bem, porque teve uma política pública para isso, né? Teve uma política pública para isso e escolheram a cana-de-açúcar. Você imagina que nos Estados Unidos, você obter energia através de usinas nucleares também não é economicamente viável. É muito mais viável você obter isso através de termoelétricas ou através de hidrelétricas e muitas outras fontes de energia. Eles fizeram as usinas nucleares, por quê? Porque houve uma política pública para isso, né? Mas hoje eles já sabem que não é economicamente viável você obter energia de uma usina nuclear, né? Então você imagina que todas as usinas que tem nos Estados Unidos, elas estão sendo desativadas e com o passar do tempo todas serão desativadas e nenhuma nova será construída, né? Bem, então aqui é a exposição do norte-americano à radiação. O gás radônio, né, é uma das principais exposições do norte-americano à radiação. Raios cósmicos, né? Você imagina que o Sol emite radiação também, né? O Sol emite radiação, mas é claro que é numa proporção muito pequena, né? Então você tem, no caso do norte-americano, o gás radônio e os raios cósmicos, né? Terrestres, né? Radiação de rochas e solos sem radônio. Dentro do corpo, radioisótopos naturais contidos na comida e na água, né? É artificial, né? A principal exposição do norte-americano à radiação, né, são basicamente testes médicos, né, como raio-x, a medicina nuclear, produtos de consumo, né? Bem, então você imagina que tanto o norte-americano quanto o brasileiro estão expostos à radiação de fontes médicas, né? Eu estou trabalhando com uma classe toda da área de saúde, né? Então você imagina que independente da profissão que você exerça, você está sujeito à radiação dos raios cósmicos do Sol. E como não estamos nos Estados Unidos, você imagina que as fontes de radiação natural são praticamente inexistentes aqui, né? Não tem radônio no Brasil. Não existe contaminação por radônio no Brasil, né? Isso não existe aqui. Vocês, então, como profissionais da saúde, vocês sempre vão estar, de uma certa forma, expostos, né, à radiação de fontes médicas, né? Fontes naturais de radiação. A dose média de todas as fontes naturais de radiação é de aproximadamente 300 mRem por ano. Atualmente se conhece que a principal fonte natural é o radônio, um gás que, em média, contribui com 200 mRem de exposição total anual. O radônio, né, que tem uma meia-vida de 3,8 dias, um emissor de partículas alfa, é um produto de ocorrência natural, oriundo do decaimento do urânio-238, um radioisótopo de urânio que está presente em concentrações amplamente variadas na maioria dos solos e rochas. O radônio-220 é um gás inodoro, insípido e inerte, que conforme escapa do solo e das rochas, entra na água e no ar circundantes.
A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos realizou uma pesquisa nacional de radônio nos domicílios norte-americanos para determinar onde os problemas são susceptíveis a ocorrer. Nas áreas dos Estados Unidos, onde as rochas e os solos possuem alta concentração de urânio-238, o radônio pode infiltrar-se através de porões e mesmo em casas bastante vedadas, podendo alcançar níveis potencialmente perigosos. Foi o que eu falei lá no comecinho do curso, né? Você tem até um teste caseiro para determinar os níveis de radônio na sua casa. Esse efeito é devido não ao radônio em si, mas sim por causa de emissões de partículas alfa e beta de seus produtos de decaimento, os quais se depositam no trato respiratório após a inalação do gás. Né? Foi aquela conversinha que a gente teve lá no começo da aula, que falou que o radônio ele decai, né, para polônio e depois para chumbo. Né? É que eu falei, né? Eu falei que aqui no Brasil a gente não tem isso porque lá nos Estados Unidos tem muitas rochas, né, muitos minérios que têm urânio. Então você imagina que o decaimento radioativo do urânio ele gera o radônio. Aqui eu falei que no nosso país a única região que é rica em minério de urânio é ali aquela região do sul de Minas, né, aquela parte de Minas que está perto da divisa com São Paulo. Não tem nenhum estudo disso, mas seria até interessante, né, pegar naquela região ali de Araxá e ver se tem radônio nas casas, né? Seria bem interessante fazer esse estudo, né? Eu ia falar que era ser uma proposta de TCC, né? Mas ia ser meio difícil a gente sair daqui de Santa Catarina para fazer o estudo lá no interior de Minas, né? Então aqui a gente tem, né, a porcentagem estimada de casas com níveis de triagem superior a 4 PCI por litro, né? Então, por exemplo, essas regiões que são mais escuras, né? Esses estados que estão pintados mais escuro, você imagina que tem mais problemas, né, de contaminação com radônio, né? Raios cósmicos. Uma forma de radiação eletromagnética de pequeno comprimento de onda que atinge a superfície da Terra a partir do espaço sideral. Representa 8% da radiação natural, ou uma dose média de 27 mRem ano. Uma vez que a dose aumenta com a altitude, os moradores da cidade de Denver, nos Estados Unidos, por exemplo, com mais de 1,5 km de altitude, recebem aproximadamente 50 mRens mais radiação a cada ano a partir dessa fonte do que as pessoas que vivem no nível do mar em Nova Orleans. Radiação terrestre em rochas e solos proveniente de outros radioisótopos, além do radônio, contribui com outros 8% da radiação natural. De ocorrência natural, o carbono 14 e traços de potássio 40, tório 223 e urânio 238 estão presentes nos alimentos, na água e no ar, e entram no organismo quando ingeridos ou inalados. Essa fonte dentro do corpo corresponde a cerca de 11% da radiação natural. Radiação das atividades humanas. A dose média anual de radiação decorrente de atividades humanas cotidianas equivale a aproximadamente 64 mRem. Exames de raio-x são responsáveis por 39 mRens por ano, e outros procedimentos e tratamentos médicos adicionam 14 mRens por ano, né? Juntos somando 15% da dose total média anual. Os produtos de consumo representam 10 mRen ano. Os fumantes recebem uma dose adicional de radiação de polônio 210, um emissor natural de partículas alfa presente no tabaco, né? Então, quando você pita não sei se tem alguém na turma que é fumante, né? É quando você pita um cigarrinho, né? Você imagina que o polônio 210 ele ocorre naturalmente no tabaco. Então então você está fumando junto com o teu cigarro um pouquinho de polônio 210, né?
Aí ele vai ficar ali no teu pulmão, vai sofrer o decaimento radioativo, né? Mas não se preocupe que ele emite partículas alfa, que são as mais perigosas. Os trabalhadores que estão potencialmente em risco de maior exposição à radiação do que a média da população incluem os mineradores subterrâneos, radiologistas, técnicos de aparelho de raio-x e os trabalhadores em usinas nucleares. Como eu falei, né, usinas nucleares, as poucas que ainda estão em atividade no mundo, muito em breve elas vão ser fechadas, né, que não é economicamente viável você ter esse tipo de energia. Mas você imagina que vocês que são da área de saúde, né, vocês têm a opção de atuar como na área de radiologia, como técnico de raio-x, né? E você vai ser um dos trabalhadores mais expostos à radiação. A dose média adicional para esses trabalhadores é inferior a 1 milirem ano. Embora os moradores onde os resíduos radioativos transportados pelo vento a partir de locais de testes de armas nucleares tenham sido expostos à contaminação radioativa no passado, a produção de armas nucleares e as operações de usinas nucleares, em conjunto, contribui atualmente com uma quantidade insignificante de radiação. Entretanto, os resíduos nucleares de ambas essas atividades representam um grave perigo, né? É que eu falei para vocês, né? Você imagina que tem alguns bilhões de anos o tempo de meia-vida do urânio, né? Então, você imagina que quando essas hastes, né, que eles usam de urânio nas usinas nucleares, elas não forem mais eficientes para alimentar o processo numa usina nuclear, elas vão ser retiradas, mas elas ainda vão ter bastante urânio radioativo, né? E esse urânio, ele só vai decair a ponto de não ser mais perigoso para a saúde e para o meio ambiente, né, depois de alguns bilhões de anos, né? É bem provável que a gente não vai estar aqui, né? Uso de radioisótopos. Embora possa oferecer riscos potenciais à saúde, a radiação proveniente de radioisótopos tem aplicações úteis em campos tão diversos como a arqueologia, o diagnóstico e tratamentos médicos, a agricultura, a pesquisa científica e o setor de energia, né? Determinação das datas de eventos geológicos e arqueológicos. Um método engenhoso e confiável baseado nas meias-vidas de certos radioisótopos, que ocorrem naturalmente como o carbono 14, pode ser utilizado para estimar a idade de objetos antigos. Um radioisótopo decai a uma taxa constante que é definida por sua meia-vida. E conforme sofre o decaimento, ele se transforma em um isótopo diferente. Ao medir em um objeto as quantidades relativas de radioisótopo original e seus produtos, a idade do objeto pode ser estimada, né? Por exemplo, você tem aquele caso do Homem do Gelo. Você imagina que há alguns anos, né, eles acharam um corpo nos Alpes suíços. Aí eles acharam um corpo, eles chamaram a polícia, né? E falaram que tinham noticiado um assassinato, né? Aí a polícia chegou, olhou, falou: mas eu acho que esse corpo tá aí já faz alguns anos, né? Não é uma coisa recente. Aí eles foram fazer os testes de datação por carbono e determinaram que aquele homem tinha vivido em torno de 4.000 anos atrás, né? Então, como é que funciona esses testes de datação por carbono 14? É uma coisa que a gente ainda vai ver. Urânio 238, o constituinte natural da maioria das rochas, tem uma meia-vida de 4,5 milhões de anos. Ele decai para formar o isótopo estável de chumbo 206 e pode ser usado para datar rochas muito antigas. Para tomar um exemplo simples, suponha que a mesma quantidade de urânio 238 e chumbo 206 seja encontrada em uma rocha cuja datação queremos realizar. Essa descoberta nos diz que o urânio na rocha deve ter passado por uma meia-vida, que são 4,5 bilhões de anos.
Logo, a rocha tem uma idade de 4,5 bilhões de anos. Para chegar a essa conclusão, fazemos a suposição de que a taxa de decaimento do urânio tem sido sempre constante e que nenhum chumbo 206 estava inicialmente presente na amostra. Isso é, todo chumbo original originou-se do urânio 238. Usando a taxa de decaimento do urânio 238, os cientistas dataram as rochas mais antigas do planeta, como entre 3 e 3,5 bilhões de anos. Aos meteoritos e rochas lunares foi atribuída a idade de aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Com base nessas informações, os geólogos concluíram que os planetas, inclusive a Terra, foram formados entre 4,5 e 5 bilhões de anos atrás. Para obter uma data precisa, a meia-vida do radioisótopo utilizado para a datação deve ser razoavelmente perto da idade do objeto a ser estudado. O urânio 238 é apropriado para datar rochas que possuem milhares de milhões de anos de idade. Mas para objetos que têm vários milhares de anos, a idade do carbono 14, que tem uma meia-vida de 5.730 anos, é o radioisótopo mais adequado. Outros radioisótopos, além do urânio 238 e do carbono 214, são utilizados para estimar a idade de objetos. A escolha depende da natureza e da idade do objeto. O carbono 14 é formado naturalmente a uma taxa relativamente constante na atmosfera, superior a 4 nêutrons ejetados de núcleos estáveis. Interagem com os núcleos de nitrogênio comum devido à ação de raios cósmicos. A datação por carbono 14, também conhecida como datação por radiocarbono, é usada para datar artefatos antigos, tais como tecidos, madeiras, couro e ossos, que foram derivados da matéria, uma vez viva que contém o carbono. O método admite que o fluxo de carbono 14 para o meio ambiente tem sido sempre constante. Os estudos dos anéis de crescimento anuais em árvores mostram que essa suposição está correta para os últimos 7.000 anos. Houve algumas flutuações, no entanto, em épocas anteriores, mesmo assim, outros métodos de datação geralmente concordam muito bem com a datação por carbono 14. A quantidade de carbono 14 na matéria viva é muito pequena e é difícil de medir com precisão. É muito mais fácil medir a velocidade com que o carbono 14 se desintegra por meio da contagem das desintegrações por segundos por grama de material, com o uso de um contador Geiger ou detector de cintilização. Em todos os organismos vivos, ocorrem 15,3 desintegrações de carbono por minuto por grama de carbono. Quando o organismo morre, essa velocidade de desintegração diminui, com uma meia-vida de 5.730 anos. A velocidade de desintegração no tempo t é proporcional a n, o número de núcleos radioativos no tempo, né? Então a gente escreve a forma como t igual a 1 meio de t dividido por 0,93, né? Para o carbono, R é igual a 15,3 desintegrações por minuto por grama. E o tempo de meia-vida é de 5.730 anos, né? O tempo que decorreu desde a morte de qualquer organismo vivo pode ser determinado utilizando essa equação, né? Então a gente chega nessa equação em que o tempo... então a gente chega nessa equação, né? Você imagina então que o R0 é o tanto de desintegrações que um organismo vivo tem, o R é o tanto de desintegrações que um organismo que já faleceu tem, né?
O tempo de meia-vida do carbono 13 é 5,7 dividido por 30, é 57.030 anos, dividido por 0,693. Né? Então, você substitui o R nessa fórmula e você determina a idade. Você determina a idade da madeira ou do corpo, por exemplo. Né? Então, aqui tem um exemplo. Né? Uma amostra de madeira oriunda de uma civilização antiga foi colocada em frente a um tubo de um contador Geyser. O instrumento apresentou uma leitura de 30,6 desintegrações por minuto por grama. Né? O contador Geyser, né? Qual é a idade da madeira? Então, basicamente, ele só substituiu na fórmula, né? Você tem essa fórmula aqui. Ele só substituiu o valor na fórmula e determinou que é 974 anos. Né? Na próxima aula eu mostro para vocês como que ele chegou nessa fórmula. Então, depois a gente chega na fissão nuclear. Até aproximadamente 70 anos atrás, os cientistas acreditavam que a única maneira de um núcleo instável como a do urânio-238 sofrer uma mudança para um núcleo mais estável seria por uma série de etapas sucessivas. E cada uma dessas etapas era emitida uma partícula nuclear pequena, tal como partículas alfa e beta, um próton ou um nêutron. Como resultado dessas emissões, os números atômicos eram alterados por não mais do que uma ou duas unidades cada vez. Em 1938, na véspera da Segunda Guerra Mundial, essas crenças tiveram que ser completamente revistas. Dois químicos alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, descobriram que se eles bombardeassem o urânio-238 com nêutrons, obtinham não só os produtos esperados, urânio-239 e Neptúnio-239, mas também pequenas quantidades de bário, número atômico 56, e lantânio, número atômico 57, e sério, número atômico 58. Hahn e Strassmann ficaram surpresos ao encontrar elementos com esses baixos números atômicos entre os produtos. Eles perceberam que o núcleo de urânio original devia ter sido dividido quase ao meio, um processo a que deram o nome de fissão nuclear. As implicações da fissão nuclear ficaram imediatamente evidentes para uma colega de Hahn, Lise Meitner, que por ser judia, fugiu para a Suécia em 1938, quando a sua terra natal, a Áustria, foi invadida e anexada por Hitler. Meitner e seu sobrinho Otto Frisch realizaram cálculos com base na famosa equação de Albert Einstein, né? E igual a mc ao quadrado, para determinar a quantidade enorme de energia que seria liberada se o núcleo atômico fosse dividido. Eles perceberam que essa energia pudesse ser aproveitada, ela poderia ser utilizada na construção de bombas muito potentes. Fonte de energia da fissão nuclear. Como você já aprendeu anteriormente, apesar de repulsão existente entre os prótons, uma força poderosa dentro do núcleo o mantém unido. Essa energia de coesão nuclear resulta da conversão de uma quantidade muito pequena de massa em energia, que ocorre quando os prótons e nêutrons são agrupados para formar os núcleos. Einstein descobriu que a energia e a massa são dois aspectos da mesma coisa. Na sua equação, E representa a energia, M representa a massa e C a velocidade da luz. Né? Por exemplo, se C ao quadrado, um número muito grande, a equação significa que mesmo se a massa convertida foi muito pequena, a quantidade de energia produzida será enorme. Né? A energia de coesão nos núcleos dos vários elementos está relacionada à massa de seus núcleos. Núcleos dos átomos de ferro e outros núcleos
com massas semelhantes são muito estáveis e precisam de menos energia para mantê-los juntos do que qualquer outro núcleo mais leve ou mais pesado. Quando o núcleo pesado, como o núcleo de urânio, é dividido para formar núcleos mais leves e mais estáveis, parte da energia de coesão é liberada. Calcula-se que a fissão de 1 grama de urânio libera aproximadamente 10 milhões de vezes mais de energia do que a queima de 1 grama de carvão. A figura 11.8 também mostra que a energia é liberada quando são unidos ou fundidos os núcleos de elementos muito leves, como hidrogênio e hélio. As reações de fusão, que só podem ocorrer em temperaturas extremamente altas, continuamente ocorrem no Sol e fornecem a energia que sustenta a vida na Terra. A fusão nuclear também ocorre na explosão de uma bomba de hidrogênio, né? Então aqui a gente tem alguns exemplos de reação de fissão, né? Você imagina que o urânio é bombardeado com um nêutron e dessa forma o urânio se quebra, né, em lantânio e bromo e libera 3 nêutrons. Você imagina que esses 3 nêutrons eles vão atingir outros átomos de urânio, né, e continuar o processo de fissão, né? É dessa forma que ocorre o processo de fissão nuclear. Então você imagina que numa bomba a reação acontece até que ela termina, né? No reator nuclear, essa reação é interrompida para que não haja explosão, né? Então, por exemplo, eles cessam o processo interrompendo o fluxo de nêutrons com bastões de cádmio, né? Pessoal, então tá bom por hoje. Na próxima aula eu vou terminar de explicar para vocês o fenômeno de fissão nuclear e a gente faz mais alguns exercícios de cinética de degradação, né, cinética, a mesma coisa que usa na cinética química de primeira ordem, a gente usa para determinar o decaimento radioativo. Aí a gente faz alguns exercícios de decaimento radioativo. Eu explico para vocês por que a fórmula do decaimento radioativo segue a mesma fórmula de uma cinética química de primeira ordem, né? E a gente termina essa parte de fissão nuclear e a gente vai falar de combustíveis fósseis, tá bom? Então, pessoal, eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos ter um feriado agora, né, na quinta, na sexta, sábado e domingo. Eu desejo um ótimo feriado para vocês. Tudo de bom. Espero que essa pandemia passe logo. E passando ou não a pandemia, a gente vai se encontrar de maneira presencial em maio, quando começam nossas aulas práticas, tá? Então é isso, pessoal. Um ótimo feriado, uma ótima semana, tudo de bom para vocês e para suas famílias. Até a nossa próxima aula. Boa noite e um forte abraço.